A dinâmica Jornada do Herói, que é uma dinâmica linda, uma dinâmica de resgate, uma dinâmica muito especial. Inclusive, dá uma olhada aqui, ó. Eu coloquei aqui que essa dinâmica, ela é uma dinâmica, eu denominei assim, ó, o resgate dos bastidores da vida. A jornada do herói, quando roteiriza um filme, é dividida em 3 atos, que nós chamamos. Eu quero que você guarde essa informação aqui. E Marcelo, virou uma dinâmica esse processo, essa estrutura? Sim, esse processo, estrutura virou uma dinâmica. E para realizar a dinâmica, imagina que quando Hollywood, quando os roteiristas escrevem as histórias para os filmes, eles têm uma questão. Já eram muitas etapas com 17. Eles tiveram que contrair para 12. E tem alguns filmes que trabalham ainda mais reduzido que isso. Imagina fazer uma dinâmica com 12 etapas ou 17 etapas. É muita coisa. Levaria muito tempo para fazer essa dinâmica. Então, para fazer uma dinâmica realmente vivencial e inspirar as pessoas, a gente contraiu em 6 etapas. Vamos entender agora quais são essas etapas, essas 6 etapas da jornada do herói. Uma primeira etapa é a etapa que nós denominamos como o chamado. Existem algumas etapas, elas estão encaixadas em um lugar bem específico. Elas não podem sair desse lugar. As outras, elas se misturam. O chamado obrigatoriamente, essa etapa, ela em todos os filmes acontece aqui nessa parte 1. A última etapa, que nós chamamos de o pódium, vou escrever aqui, ela acontece no terceiro ato. Então, o chamado é a etapa número 1 e o pódium é a etapa número 6. As outras 4 etapas acontecem no ato 2. Nós vamos ter também uma etapa denominada os guardiões. Nós vamos ter outra etapa chamada os inimigos. E nós vamos ter outra etapa chamada o portal. E nós vamos ter outra etapa chamada as armas. Na dinâmica, eu gosto de, depois do chamado, o portal como 2, os inimigos como 3, os guardiões como 4 e as armas como 5. Eu gosto de colocar nessa ordem. A primeira etapa da jornada do herói é a etapa onde o herói ele é quase que obrigado a ir. Não é uma decisão dele. Ele sabe que ele tem que ir salvar a humanidade, ajudar alguém, resolver uma situação, resolver um problema. Ele recebe o chamado e ele vai. Esse chamado, em cada história, tem formas diferentes. Mas existe o chamado. Vamos lá, Marcelo, dá alguns exemplos para poder entender aqui. Em histórias bíblicas, existem vários chamados. Deus fez vários chamados para muitos e colocou em desafio para Abraão, Moisés, Noé e muitos outros. Enfim, só para você poder entender, o chamado é isso. Olha, eu preciso de você. E você não tem muita escolha, não. Bora. É assim que representa o chamado. E na nossa história, na minha, na sua, de todos vocês que estão aqui comigo, muitas vezes nós recebemos chamado. Seja alguém da família que fala, eu preciso da sua ajuda, ou um amigo, uma amiga, ou a empresa onde você trabalha, ou a sua própria empresa. Enfim, ou Deus. Talvez você tenha recebido um chamado de Deus. Talvez você tenha recebido o chamado de Jesus Cristo ou do Espírito Santo, que vem tudo de Deus. Então, será que você já recebeu? Quando que na sua vida você já recebeu um chamado? E as pessoas vão responder. Agora, como que os seus treinandos vão responder? Se você estiver fazendo essa dinâmica online, você vai pedir para as pessoas em casa, como você está aí em casa agora, você vai pedir para as pessoas pegarem uma folha ou um caderno, uma folha de sulfite, pegar uma caneta, e elas vão escrever qual foi o chamado, um chamado muito especial, que fez ela entender que quando ela atendeu esse chamado, ela fez um grande feito na vida dela. Então a pergunta é: quando que na sua vida você atendeu um chamado e você realizou um feito especial? Anota aí em casa. As pessoas em casa vão anotar. E se for presencial, Marcelo, como que a gente operacionaliza a dinâmica? Você vai pedir para as pessoas formarem duplas. Vai ter a pessoa A e a pessoa B. E em duplas, pessoa A, da sua história, quando que você atendeu um chamado e que você fez um grande feito na sua vida? Em que parte da sua jornada, da sua história, isso aconteceu? Pessoa A, abre o seu coração e compartilhe com a pessoa B essa história. Podem começar. E você, pessoa B, inspirado na história da pessoa A, e ao ouvir a pessoa A, você se recordou de um instante da sua vida que você recebeu um chamado, atendeu esse chamado e realizou um grande feito. Pessoa B, compartilha com a pessoa A agora, quando estiver acabando. Ok, ok. Pessoa B,
Obrigado pela confiança, por compartilhar com a pessoa A. E agora podem virar aqui para o palco. E o que você vai fazer? Você agora vai explicar a segunda etapa da jornada do herói. Etapa 2, o portal. O portal é uma decisão do herói. Ele tem que tomar a decisão. Ele vai fazer algo especial. Ele toma a decisão. Eu vou fazer aqui e agora. E ele vai e faz. Nessa decisão, na sua vida, quando que você toma uma decisão importantíssima, uma decisão corajosa, que fez total diferença na sua vida, que fez a sua vida mudar e ser melhor? Qual foi uma dessas decisões? A terceira etapa, a etapa dos inimigos. Aqui, por exemplo, a gente junta todos os possíveis inimigos. Os inimigos externos e os inimigos internos. E a gente denomina assim, que os inimigos externos são os piores, são aqueles que a gente não escolhe normalmente, mas eles aparecem. E aí a gente precisa de quê? De inteligência emocional para poder lidar com esses inimigos externos, né? Assim, o inimigo externo, às vezes, é uma surpresa que vem na economia do país ou vem de alguma forma, ou alguma pessoa faz alguma coisa para você inesperadamente, vem como, por exemplo, uma traição, uma deslealdade, uma desonestidade, enfim. E quais são os inimigos internos? Aí são os nossos monstros. São os nossos medos, as crenças limitantes, as feridas emocionais, os comportamentos indesejados, as desculpas, enfim, esses são os inimigos internos. Ao mesmo tempo que nós queremos que as pessoas identifiquem certos inimigos, mas nós queremos que elas identifiquem inimigos que foram superados. Presta atenção, a dinâmica ela é de resgate. Qual foi, talvez, o pior inimigo que você superou na sua vida e ao superar esse inimigo você realizou um grande feito? A etapa dos guardiões é o seguinte: são aquelas pessoas que estão com você de forma incondicional, pessoas que amam você, que você ama, que estão do seu lado, e essas pessoas formam pessoas que te apoiam, pessoas que te inspiram, te motivam. Aqui a gente juntou dois elementos da jornada do herói em um único denominado guardiões. O herói ele tem os aliados e tem os mentores. Nós estamos colocando tudo dentro de um único balaio, os aliados mentores, com o nome de guardiões. Quem são os aliados? Os aliados são aqueles que estão na ação, que estão dando passos firmes junto com o herói em direção às soluções, em resolver os problemas. E os mentores são aqueles que direcionam, que orientam. Eles não estão na ação, não estão executando junto com o herói, mas eles ajudam numa palavra, numa orientação, numa direção, numa motivação. Quem são os seus guardiões? Quem são as pessoas que estão com você na ação? Quem são as pessoas que estão segurando a sua mão e caminhando com você? Quem são as pessoas que olham com orgulho de você? Quem são as pessoas que você pode contar, que quando você dá passos, você olha para trás, você não vê só um par de pegadas, você vê todos os pares de pegadas, os seus e dessas pessoas. Quem são seus mentores? Quem são as pessoas que te orientam, que te direcionam, que não deixam você cair nas armadilhas, que não deixam você se perder? Depois dos guardiões vêm as armas. As armas representam as nossas qualidades, virtudes, representam as nossas capacidades, competências, representam os nossos recursos. Porém, a gente quer que as pessoas dentro do treinamento, elas consigam identificar quando que na história dela ela precisou usar de uma habilidade específica para realizar um grande feito. Quando ela precisou superar uma dor ou superar um grande desafio e ela foi lá e utilizou o que ela tinha de melhor, uma virtude, uma qualidade, uma competência, uma capacidade que fez ela superar e realizar algo especial. E por fim, qual é a última etapa? É o pódio. O que representa o pódio? Se você já superou uma grande dor, se você já superou um grande desafio, você é um especialista na superação dessa dor, você é um especialista na superação desse desafio. Sendo assim, você está preparado para ajudar outras pessoas. E a pergunta que eu faço para você é: de que forma que você vai ajudar outras pessoas, sendo uma autoridade na superação de uma dor, de um desafio? De que forma? A pergunta é essa. Então eu vou dizer aqui para você. Você tem várias formas. Você pode escrever um livro, você pode aplicar palestras e, o mais importante, vem comigo aqui bem pertinho. Você pode aplicar treinamentos profundos, transformadores, renascedores, ajudando as pessoas a mudarem as próprias vidas. Esse é o chamado, esse é o convite. Cair para dentro. Se você está aqui, tem um motivo muito especial para você estar aqui. Qual é o motivo? Eu sei qual que é. E você? Bora, cair para dentro. Qual é o seu pódio? De que forma que você vai expandir na vida das pessoas? Já que você superou tantas dores, superou tantos desafios, a pergunta é: de qual é a forma que você vai agora ajudar outras pessoas que estão passando pelos mesmos desafios e as mesmas dores que você já passou no passado e superou? Como você vai ajudar essas pessoas?
A dinâmica encerra no pódio, encerra dessa forma. Essa é a dinâmica da jornada do herói.